dias comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo de número 16, nós vamos ler até o versículo 29. Evangelho de João, capítulo de número 5, do versículo 16 ao 29. Nos diz assim a palavra do Senhor: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, e quem o criou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Amém. Podeis vos assentar. Temos lido até o versículo de número 29. Meus irmãos, hoje o nosso tema que nós vamos começar a estudar é a ressurreição. Ressurreição. Eu li este texto da palavra do Senhor justamente porque Jesus, ele, além de falar dessa doutrina, que é uma doutrina fundamental da fé cristã, é a doutrina fundamental da fé cristã, que é a ressurreição. E neste texto, Jesus, ele nos ensina que há duas ressurreições.
existe uma ressurreição, que é para a vida, e uma ressurreição que é para a condenação. Justamente versículo de número 29. Jesus, ele fala aqui das duas ressurreições. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu pensei em ministrar e falar somente da ressurreição da vida, e especificamente da primeira ressurreição. Mas eu entendi que quando a gente começa a estudar e entender o que a Bíblia fala sobre a ressurreição, já desde o início, lá no livro do Gênesis, torna-se mais compreensivo, e isso contribui para estruturar a nossa fé e fortalecer a nossa crença na ressurreição. E então eu quero mostrar para a igreja, para os irmãos, embora o Antigo Testamento ele não fala explicitamente sobre a ressurreição. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, mostra-se a ideia, viu? E o que os patriarcas, exemplo de Abraão, eles já acreditavam, criam na ressurreição dentre os mortos. Prova disso nós vemos que Abraão, ele demonstrou crer na ressurreição. Quando nós olhamos os livros proféticos, também faz menção da ressurreição. Embora este tema não é tão claro no Antigo Testamento, mas a ressurreição dos mortos, ela está aí presente no Antigo Testamento. Os homens do Antigo Testamento eram muito práticos, pelo que nós observamos nas histórias, nos textos que narram a vida prática dos homens que fizeram a história, que compõem o Antigo Testamento. Eles concentravam mais a sua vida no servir diário a Deus, na vida presente. No pensamento deles não havia tanta preocupação quanto a vida futura. Então eles estavam mais concentrados, o seu pensamento, a sua ideia, no servir a Deus na vida presente. O futuro não preocupava eles, então não havia especulação com relação ao futuro. Por isso nós não vemos tão claramente este tema no Antigo Testamento. Quando nós olhamos em Gênesis, o capítulo de número 22, o versículo de número 5, aí nós temos um exemplo justamente do acontecimento na vida de Abraão. E quando Abraão ele leva Isaque para oferecer a Deus, ele ia matar Isaque. No seu coração, ele havia feito isso já. Aquela prática exterior de levar Isaque lá no Monte Moriá,
fazer um altar, amarrar as mãos de Isaque, deitá-lo sobre o altar que ele preparou, tudo isso ele já estava formado no seu consciente. Primeiro ele ofereceu ele no seu interior, e depois no exterior, na prática, ele estava realmente executando tudo aquilo que ele já havia pré-concebido no seu consciente. E quando nós lemos aqui este texto e outros, é que nós entendemos realmente que Abraão, ele tem no seu interior o que a fé subjetiva, aquela fé interior, formou na consciência de Abraão. Porque a fé, ela não só mostra o futuro, mas ela cria em nós uma convicção dentro de nós, que realmente fortalece a nossa crença e esperança em Deus. Por isso Abraão, no versículo de número 5, quando ele está caminhando, ele está levando Isaque para o Monte Moriá. Isaque faz uma pergunta, que ali estava o cutelo, ali estava a lenha, ali estava o fogo. Ele só não sabia onde estava o cordeiro para o sacrifício. Abraão disse para ele: Deus proverá para si, meu filho. Esta resposta de Abraão geralmente está de conformidade com aquela formação que ele tinha no seu interior, que era proporcionado por sua fé em Deus. E no versículo de número 5, ele, quando chega a uma determinada altura do caminhar, na subida para o Monte Moriá, ele para com seus empregados, com seus servos, e diz para eles: ficai-vos aqui, eu e o moço, nós vamos subir, nós vamos adorar, e voltaremos para vós. Ele disse ali, em outras palavras, que eu disse aqui, mas o que está escrito ali, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Ora, se Abraão deixou seus moços com o jumento, e subiu só Abraão e Isaque, como ele disse, tornaremos? Porque tornaremos é mais de um. Aí o escritor aos Hebreus, ele explica o sentimento cristão e religioso que a fé formou dentro do coração de Abraão, que a fé, não só a fé que mostra o futuro, mas a fé que gera crença no coração, aquela fé que gera confiança e certeza que Deus vai dar-lhe uma resposta. Abraão, ele acreditou. Em Hebreus capítulo 11, do versículo de número 17 aos Hebreus 11 e 17, explica com clareza o sentimento de fé, de crença, de convicção, que o relacionamento de Abraão com Deus gerou no seu interior. Porque quando nós relacionamos com Deus, através de servir a Ele, através de meditar na sua palavra, este relacionamento de confiança em Deus, gera em nós uma fé que leva-nos não somente a esperar algo de Deus, mas até suportar a aflição, aguentar tribulação na vida e continuar firme na fé, não abandonar nem negar a fé. Abraão, ele creu em Deus, e esta fé foi uma fé fantástica, a fé de Abraão, que serve como exemplo em toda a história bíblica. A fé de Abraão sempre
ela é colocada como um exemplo. E qual foi a fé de Abraão? Aí nós lemos no versículo 17, o escritor aos Hebreus, ele diz: pela fé, toda a ação de Abraão, toda a história de Abraão, todos os acontecimentos da vida de Abraão, girou em torno da sua fé. Por isso disse: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Aí eu pergunto: Abraão ofereceu Isaque em sacrifício? Ele ofereceu? Lá no seu interior, no gesto dele, ele ofereceu. Ele não chegou a executá-lo. Ele não chegou a executá-lo, porque quando ele levantou a mão, o anjo bradou com ele do céu: Abraão, 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 não faça tal. Sei que agora temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Lá no consciente de Abraão, ele tinha oferecido a ele. Deus estava apenas provando a sua fé, a sua obediência. Por isso diz ali: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Vamos ver o versículo 17, versículo 18. Versículo 18 diz assim: sendo-lhe dito, Deus havia falado para ele, Deus havia lhe feito uma promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. Aí ele considerou isto. Ele disse: Deus me fez uma promessa, e Deus não falha nas suas promessas. Deus me fez uma promessa, me deu Isaque. Isaque é a promessa de Deus que Deus me fez. Agora Deus está me pedindo para matar ele lá no altar. Alguma coisa Deus vai fazer. E parece que assim, no momento, Abraão, ele disse: eu já sei o que Deus vai fazer. Depois que ele acabar de queimar, eu vou levantar a mão para o céu, eu vou fazer uma oração, e Deus vai ressuscitar ele, eu vou descer com ele de volta. Porque aí o texto diz o seguinte: será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, para quê? Aí veja bem, considerou que Deus era poderoso para, diga comigo, para até dos mortos ressuscitar. Seria oferecer em sacrifício, ainda que ele queimasse, ainda que ele virasse cinza. A palavra de Abraão para o seu servo, quando ele estava subindo, disse: ficai-vos aqui, eu e o moço iremos, e havendo adorado, tornaremos para vós. Aí a palavra do Senhor diz que Abraão, pelo texto de Hebreus, e por sua afirmação lá em Gênesis 22 e 5, Abraão acreditava na ressurreição dos mortos. Ele cria na ressurreição dos mortos. Ele sabia, tinha essa esperança, que Deus era poderoso para trazer da morte de volta à vida. Então os patriarcas, eles, aqui a exemplo de Abraão, eles acreditavam na ressurreição dos mortos desde o passado. Quando nós lemos o versículo de número 19, nós lemos até o 18, não é isso? Vamos ler o versículo, foi o 18 que nós lemos? Ou o 17? 18. Então, vamos ler o 19. Aí diz o seguinte: e daí também, em figura da ressurreição, ele o recobrou, trouxe de volta, deu no mundo espiritual da sua fé
da sua crença, ele já sabia que se oferecer de sacrifício, eu sei que Deus vai devolver para mim. Aí, o escritor chega a dizer que Abraão, a sua fé foi tão grande, que ele chegou a crer contra a esperança. É uma confiança em Deus, é o crer em Deus. Bom, como nós lemos e estudamos aqui a palavra do Senhor, nós vemos que eles, os patriarcas, já desde o passado, no Antigo Testamento, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, e a Bíblia Sagrada, ela nos dá esta informação do que Deus era poderoso para fazer. Vejam bem, algumas vezes empregavam-se a ideia da ressurreição a fim de expressarem a esperança nacional no renascimento da nação de Israel. Quando nós olhamos Ezequiel, capítulo de número 37, ali transmite-se uma ideia de que na mente dos servos de Deus, no Antigo Testamento, tinha a evidência formada da ressurreição, e justamente transmite-se a ideia de que uma esperança de um renascimento nacional, é uma profecia bíblica, lógico, e ali está Ezequiel 37, a figura da ressurreição, do ressurgimento da morte à vida, pelo poder e ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo usa Ezequiel e manda ele profetizar ao vale de ossos secos, e o Espírito de Deus vindo sobre eles e fazendo com que eles ressurgissem da morte para a vida. Então, quando nós observamos aí, nós temos estes exemplos. Um exemplo mais forte, mais claro que nós temos entre os profetas Ezequiel, Isaías, está Daniel. Eu vou ler primeiro Daniel, depois eu leio Isaías. Daniel 12, versículo de número 2. Aqui nos fala, este texto nos fala justamente da ressurreição, que é uma coisa maravilhosa, uma profecia bíblica, justamente sobre a ressurreição. Daniel, tomado pelo Espírito Santo de Deus, então ele fala, e justamente ele fala de algo que não era muito comum, principalmente no meio cristão, judaico. Essa doutrina, ela não tinha essa evidência tão forte como nós temos aqui hoje, principalmente no nosso meio evangélico. Existia essa ideia entre outros povos, como os egípcios, eles tinham essa ideia dos mortos voltavam à vida, porém não desta forma em que Deus, ele faz esta promessa aos seus servos, aos justos. E outras religiões, elas têm uma ideia, porém de uma forma diferente da doutrina bíblica. Não vou entrar em detalhes, porque eu teria que entrar numa doutrina sobre heresias, mas esse não é o meu. Se eu entrar aqui, vai tomar muito tempo, seria muitos dias para ministrar. Porém, eu quero demonstrar aqui o que Daniel disse. Observa o texto que ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra. Está falando aqui do repouso físico. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Daniel, ele fala de uma ressurreição geral. De uma ressurreição geral. Aqui ele não fala de tempo, ele fala de classe de pessoas. Primeiro ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora ele fala de que modo? Primeiro, uns para vida eterna. Como definimos vida eterna? Se nós falarmos de vida eterna com relação ao tempo, seria como eu classificasse aqui qual seria o nome do pássaro mais menor que tem? Fugiu da memória o nome, bem pequenininho, beija-flor, obrigado. Seria como o beija-flor, ele olhasse para o mochuara e falasse assim: eu vou acabar com o mochuara. E todo dia, de manhã e à tarde, ele fosse lá e passasse o bico dele no mochuara. Isso seria uma eternidade. Quando que um beija-flor ia acabar com o mochuara, passando o bico dele lá 2 vezes por dia? Só para você ter uma ideia, isso seria uma eternidade com relação ao tempo. Ao tempo. Mas quando nós falamos aqui de eternidade, vida eterna, é lógico que está falando de uma vida sem fim, mas é mais de um estado de perfeição, sem tristeza, sem angústia, sem dor, sem aflição, está entendendo? Sem fadiga, vida plena, vida alegre, vida feliz, vida sem tristeza, vida sem fadiga, vida sem dor, vida sem sofrimento, vida eterna. Então seria, uns irão ressuscitar para uma vida plena, para uma vida de alegria, para uma vida de felicidade, para uma vida de descanso. É uma vida que Deus promete àqueles que creem, àqueles que recebem seu Filho como Salvador, àqueles que seguem a Ele, àqueles que servem a Ele. Deus recompensa aqueles que creem, aqueles que servem a Ele, que dedicam a Ele com uma vida eterna. E não somente a alma e o espírito, Deus oferece e promete também um descanso eterno para o corpo, porque a ressurreição não é da alma e do espírito, a ressurreição é do corpo. Então Daniel está dizendo que muitos, por que muitos? Porque nem todos irão ressuscitar para a vida eterna. Existe um grupo apenas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para vida eterna e outros. Isso aqui descreve. Imagine uma coisa: ser humano. Geralmente quando eu lembro assim, é uma tristeza muito grande. Você vê um ser humano morto. Às vezes você vê ele morto, até no outro dia, num período de 24 horas, talvez até 36 horas, mas você vê um morto, depois de 48 horas, e principalmente quem morre afogado. Você já viu uma coisa assim, um monstro? Imagine um monstro, é o ser humano morto, depois de 4 dias, 5 dias, e principalmente quando ele morre na água. Eu já vi um moço conhecido que morreu afogado, e acharam ele depois de 4 dias, seu corpo. Imagine um monstro. Por isso que eu crio uma imaginação, que quando Daniel fala que uns para a vida eterna e outros, quem são os outros? É aqueles que não crêem nas promessas de Deus.
é aqueles que não permitem que a sua fé gera no seu interior, como gerou no interior de Abraão, uma certeza da ressurreição para a vida eterna. Estes irão sofrer a vergonha eterna, porque transformação desse corpo frágil, cansado, sujeito a doença, sujeito a fraqueza, as promessas de Deus é para quem crê e quem serve a Ele, quem acredita na sua ressurreição, nas promessas dEle. Aí, quem não crê também irão ressuscitar, os que não crerem, porém irão ressuscitar com outro propósito, não com propósito de vida eterna, irão ressuscitar para a vergonha. Veja uma coisa vergonhosa, veja uma coisa, imagine uma coisa horrorosa. Eu não tenho muito tempo e não sou muito fã de ver filmes, mas filmes, eu vi um dia, por acaso, eu vi um filme, e talvez alguém já viu aqui, eu não lembro, eu não guardo essas coisas. Me parece que o título do filme, talvez alguém já tenha visto. Acho que é Lobisomem de Nova York. Parece que é isso. Alguém já viu? Quem já viu? Levante a mão. Você já viu uma coisa vergonhosa, horror? Aqueles lobisomens, aquelas coisas terríveis. Cria uma imaginação de uma pessoa que ressuscita para a vergonha. É mais ou menos aquilo. Só para você ter uma ideia, eu não estou cancelando você ir lá para o cinema para ver filme, não. Eu não acho que é pecado. Só para você ter uma ideia o que é o ímpio ressuscitar. Você imagina o camarada morrer com um tiro de escopeta aqui assim, que ele entrou aqui e saiu o carro. Que ele entrou com uma bala aqui e saiu o cara na nuca. E ficou aquele rombo assim. Ele vai ressuscitar desse jeito. Por que, pastor, ele vai ressuscitar desse jeito? Existem algumas razões. Primeiro, quem não crê em Deus também não alcança as suas promessas. Concordam comigo? Quem não crê em Deus, nas promessas de Deus, como irá alcançá-la? Promessa de ressurreição e transformação do corpo é para quem serve a Deus, para quem crê nele e o recebe como Senhor e Salvador. O ímpio não crê, que promessa que ele vai receber? E transformação do corpo é promessa para quem crê em Jesus, para quem recebe e crê nele na sua ressurreição. O sujeito morreu todo atropelado, morreu todo mutilado, atropelado, ele vai ressuscitar todo. Aquela coisa mais horrorosa que você já imaginou na vida. Mas por que, pastor, que ele vai ressuscitar? Primeiro, eu quero que você entenda, nenhum homem, nenhum ser humano, ele merece o juízo de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Mas o pecado que ele comete, o juízo de Deus vem sobre o pecado dele. Se a pessoa não creu em Deus, não abriu o coração para Deus, não escolheu servir a Deus, seguir a Deus, os seus pecados estão arquivados, estão de pé. E preste atenção, perdão de Deus, enquanto você pode reclamar o perdão de Deus, enquanto você está vivo aqui. Depois que você morreu, depois da morte, não tem como as pessoas reclamarem o perdão de Deus. Morreu a separação eterna de Deus. As pessoas não têm como reclamar o perdão de Deus. Os pecados continuam arquivados
e o juízo de Deus vem sobre o pecado, estas pessoas não receberão perdão dos seus pecados. Eles são alvo do juízo de Deus. O juízo de Deus vai perseguir enquanto eles viverem. Aí as pessoas não entendem Deus. Deus é carrasco, Deus é mau? Não. Deus, ele ama e está pronto a perdoar o pior pecador que tem. Por causa disso, irmão, às vezes tem pessoas que ficam revoltadas. Pessoas que já matou 50. Já mandou 50 para o inferno. Mas ele dobra o joelho ali e diz: Jesus, me salva! Jesus diz: eu te salvo agora! Está perdoado! Ele vem para a igreja e vai servir a Deus. Ele mandou 50 para o inferno, porque morreram sem salvação. Mas ele creu. A graça de Deus alcança ele, perdoa. Aí as pessoas começam, depois que ele foi um pistoleiro, matou 50, agora ele está pregando que é santo, está lá na igreja servindo a Deus. É o amor de Deus, é a graça de Deus. Deus perdoa e salva todos aqueles que olham para ele e o reconhecem como Salvador. Essas pessoas são justificadas dos seus pecados. A graça de Deus vem sobre elas, enche elas do Espírito Santo, transforma a vida delas, elas se tornam uma bênção. São alvo, muitas das vezes, de crítica. Depois que fez tanta coisa errada, está lá na igreja servindo a Deus, diz que é santo. Não é santo nada, é santo sim, porque Deus santifica o pior pecador, prepara ele e leva ele para o céu para viver na eternidade com Deus. Este é livre do juízo de Deus. Por que ele é livre do juízo de Deus? Porque os seus pecados serão perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Aquele que não creu, que não recebeu o perdão dos seus pecados, o juízo de Deus vem sobre ele. Aí ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar o corpo dele para a vergonha. E sabe o que? E desprezo. Por quanto tempo esse desprezo? Desprezo eterno. Ninguém vai querer olhar. Você gosta de olhar para uma coisa feia? Você gosta de olhar para coisa bonita? Coisa horrível de ver? Você desvia os olhos, você não quer olhar. Desprezo eterno. Ninguém se lembra, ninguém quer ver, ninguém se incomoda, fica para lá, separado. Porque por isso existe a separação, vida eterna e condenação eterna. Por isso que Jesus, vamos voltar lá em João 5 e o 29, só para os irmãos entenderem, porque é um dos textos mais claros do Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição dos mortos. É este aqui. Tem outros, mas não tão claro como esse que fala de uma ressurreição geral. Quando nós vemos lá, por isso Jesus diz assim: os que fizerem o bem. Deixa eu só destacar um fato aqui. O homem, no geral, ele só faz o bem quando ele recebe a graça de Deus na sua vida. Sem a graça de Deus, não tem como fazer o bem. Ele pode melhorar o comportamento dele. Ele dá uma reforma, como você reforma um carro velho. Você reforma um carro velho, né? Parece que está novo. Mas quando você vai futucar lá, você encontra ferrugem, maresia, você encontra um monte de coisa. A pintura está novinha, mas por dentro está todo brocado. Só melhora, mas mudança não tem. Mudança só o Espírito de Deus pode fazer na vida do homem, através do novo nascimento, da transformação de vida. Então, como a graça de Deus, o homem faz o bem. E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição. De quê? Ressurreição? Ressurreição da vida. Agora diz assim: e os que fizeram o mal, para a ressurreição. Aí que eu quero que você entenda. Ressurreição da vida é aquela ressurreição que você vai viver numa eternidade, como eu já descrevi, de paz, de alegria, de gozo, sem fadiga, sem choro, sem pranto, sem morte, sem dor, de paz, comunhão na presença de Deus. Uma ressurreição para a condenação é aquele destino final que a pessoa vai para longe de Deus. Longe de Deus, irmão, não há paz, não há alegria,
Viu? Longe de Deus, não. Não há refrigério. Longe de Deus, a tristeza, a dor, o sofrimento, ranger de dente. Viu? É a ressurreição da condenação. As pessoas tornam-se alvo do juízo de Deus. Não as pessoas em si, mas o pecado que ela comete. Quando ele não foi perdoado, então o juízo de Deus vai em cima, punindo o pecado. Aqueles que arrependem, eles têm, né, a vida eterna, uma vida de paz, de alegria. Vamos ver Isaías capítulo 26. Os profetas estão falando sobre a ressurreição. Aqui está Daniel. Vamos ver o que Isaías fala da ressurreição. Poderia ler tantos outros textos, mas estou aqui apenas os principais textos. Quando eu leio Isaías capítulo 26, versículo 19, versículo 20, esse texto também é maravilhoso. Que Isaías fala, e ele diz aqui, uma profecia, e justamente uma promessa de Deus. Os teus mortos, que irão acontecer com eles? Os teus mortos viverão. Os teus mortos, que irão acontecer com eles? Ressuscitarão. Aí ele diz, despertai e exultai, vós que habitais no pó, ainda que a morte chegue para você. Dá um fim na sua vida. A sua alma vai para o céu, seu espírito, o seu corpo fica lá, em repouso, aguardando o dia e a hora da ressurreição. Assim como a semente, ela é jogada lá na terra, e ela espera, quem a lança, espera ela apodrecer, e quando ela entra no estado de putrefação, ela começa a germinar uma nova vida. Ela não germina uma nova vida sem primeiro entrar no processo de putrefação. Você lança a semente da manga, ela só vai produzir e nascer um pé de manga quando ela começar a apodrecer. Os genes dela vai fazê-la gerar uma vida e vai sair uma árvore que vai produzir muitas mangas. Por isso Isaías está dizendo, despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, a graça de Deus, o poder de Deus, vai descer sobre esta terra, como desce para regar a terra e fazer com que a semente brota e nasce e dá fruto. O teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Glória a Deus. Por isso, crente, ainda que ele morre, ele vai para o túmulo, mas ele leva a esperança de que um dia esse corpo velho e cansado vai levantar pela graça de Deus. É a esperança que a igreja tem, é a esperança que os salvos têm. Mas como eu posso acreditar? Como eu sei que isso vai acontecer? Como eu posso esperar? Tenha certeza e creia na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá esta garantia. É as profecias bíblicas, é o que Deus está dizendo. E sabe para que isto? É para consolar o seu coração. Isso serve de consolo para você que perdeu um ente querido, para você que perdeu uma pessoa, para você que tem a tristeza, tem a saudade, sofreu a separação, mas você tem um consolo de Deus, tem uma promessa divina. Aí quando nós lemos aqui, vamos lá ao versículo de número 20, aí Isaías, pela uma visão do Espírito, ele disse, vai pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as portas sobre ti, e esconde só por um momento, até que passe a ira. O efeito da morte
na nossa vida é o resultado do pecado. Nós sofremos morte porque primeiro existiu o pecado. Se não tivesse pecado, não existia morte. Se Adão não tivesse pecado, irmão, ele estava vivo até hoje. É a doutrina bíblica. Entrou a morte porque surgiu o pecado. Se não tivesse surgido o pecado, não existia morte. A morte é um estado que a pessoa entra nele. Entendeu? É um estado. A morte não tem vida biológica nela. É um estado que a pessoa entra nele. Mas o salvo tem Cristo, príncipe da vida. Ele entra no estado da morte, mas ele não entra sozinho. Ele entra com o príncipe da vida. Ele entra no estado da morte, mas sai do outro lado vitorioso. Porque ele tem o príncipe da vida com ele. Ele tem a graça de Deus com ele. Por isso Davi ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu entro no vale, eu passo na sombra dela, mas eu não preciso temer. Eu tenho o príncipe da vida. Eu me levanto do outro lado vitorioso, porque eu tenho a graça de Deus. Quantos têm esta esperança? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. É a promessa de Deus para a sua igreja, é a promessa de Deus para aqueles que creem, para aqueles que servem a Ele. Nós não estamos aqui perdidos. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o final da nossa caminhada. Nós sabemos o desfecho final da nossa vida. Nós não estamos confusos, nós não estamos perdidos. Nós não nos angustiamos, porque nós temos certeza que nós temos um rumo certo e aonde nós vamos chegar, no porto seguro celestial. Você pode alegrar sua alma, você pode regozijar em Deus. Eu quero que os irmãos observem aqui que há muitas ideias que foram desenvolvidas, biblicamente falando, no Antigo Testamento, porque não existia uma revelação tão profunda como nós temos no Novo Testamento. Viu? E muitas pessoas desenvolviam alguma ideia sobre a morte, sobre a vida futura, de maneiras complexas. Porque não tinha uma abrangência do conhecimento, da revelação divina, como nós temos hoje, como eu estou ministrando aqui. Jesus falou abertamente da vida futura. Jesus falou do processo da ressurreição, da vida. O apóstolo São Paulo fora revelado a ele coisas tão profundas com relação à vida futura. E isso trouxe para nós um esclarecimento do que é a vida futura. Veja bem, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá primeiro, em Salmo capítulo 16. Nós vamos ver o que os livros poéticos, na composição dos poemas, eles, pelo Espírito Santo, falaram sobre isso. Quando eu leio o Salmo de número 16 e o versículo 10, aí, o verso 10, não 1, o verso 10, por favor. Isso, obrigado. Aí, aqui uma profecia bíblica, e justamente o profeta, aqui nos Salmos, ele está profetizando sobre justamente a morte, o período, eu vou esclarecer, usar um outro termo. Ele está profetizando sobre o período da morte de Jesus. Tem muitas controvérsias com relação a isso, mas a doutrina bíblica, ela é clara, viu? E justamente eles estão dizendo que ele está profetizando sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui: pois não deixarás a minha alma no inferno. Quando nós falamos aqui no Antigo Testamento, inferno, nós ficamos horrorizados. Porque a ideia do inferno é uma ideia geral da região para onde iam os mortos, a região dos mortos. Porém, lá existia uma divisão, como existe esse corredor aqui.
Está entendendo? Então todos que morriam desciam para o Seol, ou Sheol, como queira, né? E lá traduzido que inferno é Seol, é a região onde ficavam os mortos. Porém, lá existia uma divisão, que era um lugar de sofrimento e um lugar já de refrigério. Na parábola do rico e Lázaro, mostra que eles estavam no mesmo lugar. Porém, existia uma divisão entre os dois. O rico, né, não por ser rico, mas por não crer em Deus, não servir a Deus, ele estava no Hades, no sofrimento. Ele estava lá no sofrimento. E ao longe ele levanta os olhos e vê Lázaro no gozo, na alegria. E ele pede, pai Abraão, consciente, lembrou-se da terra, que ele tinha 5 irmãos, e pede ao pai Abraão, permita-me, deixa eu ir lá falar para os meus irmãos, que eles devem crer nas escrituras sagradas, eles devem crer na mensagem dos pregadores, eles devem crer nas mensagens dos profetas, para que eles não venham para aqui, no sofrimento aonde eu estou. Disse, não. Você lembra que primeiro ele pediu, para que ele refrescasse a sua língua, apenas um dedo. A chama era tão forte, tão grande, o sofrimento era tão grande, que ele queria apenas um pouquinho de alívio. Não existe alívio. Lembram-se que eu disse que é o juízo de Deus sobre o pecado. As pessoas sofrem o juízo de Deus. Aí tem pessoas que não gostam de pregar sobre o juízo de Deus, viu? Mas o juízo de Deus vem sobre o pecado, vem sobre a vida do pecador. Enquanto ele não se arrepender e mudar de vida e crer no Senhor, ele é alvo do juízo de Deus. Ninguém se engane. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus salva, Deus perdoa, Deus abraça, Deus ama, Deus faz tudo. Mas existe uma coisa que não combina com Deus, é o pecado. Não chega perto de Deus. Por isso ele torna-se alvo do juízo de Deus. E quando ele disse que era para ele permitir refrescar a sua língua, apenas, pai Abraão lembrou ele, existe um grande abismo entre nós e vós. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Porque o abismo era profundo, e esse abismo é chamado no grego de Tártaro, ou Geena, é o lugar mais profundo, que o inferno vai ser pego e lançado ali dentro. Então, isto era antes da ressurreição do Senhor, antes de Cristo morrer e ressuscitar. No Antigo Testamento, todos que morriam, tanto salvos como não salvos, desciam. Uns iam os salvos para o seio de Abraão e outros para o Hades. Aí a Bíblia, quando fala que muitas pessoas fazem confusão de inferno, tem alguma tradução no hebraico, inferno quer dizer sepultura. Por causa disso que tem pessoas que negam a existência do inferno e pregam que não existe inferno, porque pega apenas uma tradução do hebraico e diz que a sepultura é o lugar que o corpo apenas fica o corpo. Vocês vão encontrar uma denominação que não acredita na condenação do pecador. Não existe condenação para eles. Nem para o diabo, que tenta dia e noite, para eles, lá na mente deles, na interpretação deles. Mas qual é a ideia que se transmite? É um lugar que desce, vai para a profundeza. Então ali quer dizer, Queber, é o lugar que a alma também descia para baixo.
Quando nós falamos aqui, há uma promessa de Deus. Eu dei uma volta aqui só para você entender. Talvez com o tempo eu vou ensinar isso com mais detalhes. A profecia bíblica com relação à pessoa de Jesus está dizendo: pois não deixarás a minha alma no inferno ou no Hades. Aí diz assim: e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Entendam que Jesus viveu aqui, e a promessa bíblica para Jesus é que seu corpo, que ele não entraria em estado de decomposição, o seu corpo não seria deformado. Por isso diz assim: não deixará que o teu santo veja, prove a corrupção. Corrupção é o estado da transformação dessa matéria. Ela vai deteriorando. Preste atenção. Enquanto colocaram Jesus naquela sepultura, que fecharam, ele mergulhou. Ele foi lá embaixo. Ele desceu. Meu ensino aqui não é escatologia, Jesus amado. Mas teve uma interrogação numa cabeça aqui que deu um nó assim. Eu vi assim, ó, pum. Como que Jesus desceu lá? Me ajuda aí, porque não está, só por causa dessa pergunta aí. Vai lá em Apocalipse para mim e me ajuda aí. Quando Jesus ressuscitou com a chave da morte e do inferno. Primeiro, Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. Me fugiu o versículo, olha lá. Enquanto vocês acham para mim ler aqui, porque esse não é o meu assunto, leia, por favor. Aliás, fala a citação para mim. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1 e 18. Coloca na tela para mim, depois eu volto aí. Preste atenção. Enquanto colocaram o corpo de Jesus no túmulo, Jesus desceu. Em momento algum, Jesus ficou parado, irmão. Porque ele é criador do céu e a terra. Ele é divino. É lógico que ele morreu na cruz, morreu como homem. Aquele corpo humano que ele recebeu, inspirou lá na cruz. Mas a sua natureza divina ficou sempre viva e ativa naquele corpo. E quando eles colocaram o corpo lá, Jesus ele desce. E ele desce até as regiões. Tem outros textos que nos falam isso. 11, 9 e 10 e 11. Depois eu vou ler. Aí. Mas aí ele diz, 18. Ele disse: eu que vivi. Preste atenção na expressão. Fui morto no passado. Fui morto lá na cruz. Eu que vivo e o que vive, fui morto. Mas eis aqui estou vivo, ressuscitado para todos sempre. Amém. E estou de poder, tenho minhas mãos, estou de posse, chave, tenho as chaves, mais de uma. Eu tenho as chaves, aí eu digo, da morte. Eu mando a morte sentar, ela senta. Eu mando ela rolar, ela rola. Eu mando ela embora, ela vai. Eu mando ela fazer um serviço, ela faz. Eu tenho poder, chave, quer dizer de poder. Eu venci a morte, eu fui lá, eu inspirei na cruz, mas quando colocaram-me na sepultura, eu desci e fui lá embaixo. Peguei a morte, a chave da morte, eu tenho poder sobre ela, eu tenho domínio sobre ela. Ela tem que me obedecer. Eu estou falando de ressurreição dos mortos, de alguém que volta à vida. E ele disse: tenho as chaves da morte e tenho a chave de quê? Do inferno. Eu tenho poder sobre o inferno. Eu ponho lá
Quem merece, eu tiro de lá. Quem não merece, para lá. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade. Esse é o Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Mas por que então que ele foi lá? Ele foi lá para cumprir o que está em Efésios capítulo 4. Vamos ver versículo 9 e o 10. Abra aí. Efésios 4, 8. Levou cativo o cativeiro? 8. Põe para mim, irmão, Efésios. Você consegue? Faz o favor. Isso. Pelo que diz. Deixa eu te falar, mostrar uma coisa aqui. Primeiro, quem sobe tem que fazer o quê? Descer. Ele desceu na sepultura. Ninguém pode subir sem primeiro descer. Subindo ao alto, ele levou cativo ao cativeiro todos aqueles que estavam lá embaixo, presos pela morte. Eles não tinham quem o liberasse de lá. Eles eram cativos, embora crendo na mensagem de Deus, crendo em Deus, mas faltava alguém que tivesse o poder de pegar a chave da morte e do inferno. E o único que teve o poder de pegar a chave da morte e do inferno foi Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. No período que ele esteve lá, ele foi lá embaixo. E quando ele chegou lá, Pedro disse que ele foi lá para anunciar a sua vitória sobre a morte. Tem pessoas que dizem que foi lá para pregar para os espíritos que estavam em prisão, para eles se converterem, arrepender. História. Ele foi lá para confirmar para Abel: você deu a sua vida, o seu sangue, mas foi fiel. Eu estou aqui para confirmar a sua vitória. Ele foi lá para confirmar a fé de Abraão. Você morreu na fé, na esperança, mas eu estou aqui para confirmar a sua fé e a sua esperança na ressurreição. Jesus abriu o Hades e chamou: vem comigo. Quando Jesus ressuscitou, irmão, que ele subiu uma fila atrás dele. Todos que estavam embaixo, que morreram na esperança, eles foram transportados, livres do poder da morte e do inferno. Estão lá debaixo do trono de Deus, no terceiro céu, no paraíso divino. Por isso que está escrito aí, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos lá, o 9. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido. Foi lá embaixo, ele desceu. Aonde que ele desceu? Paulo explica. Até onde ele foi? Até. Por causa disso nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz. Passa por cima. Até onde ele foi? Ele foi até lá, as partes mais baixas da terra. Foi lá no fundo e tirou de lá. Por causa disso, irmão, quem morre hoje, depois da ressurreição de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, quem morre hoje, quem morre salvo, é levado para o paraíso. Quem morre sem Cristo, desce, vai lá para o fundo. Por causa disso que a terra já gosta de fogo, está cuspindo fogo aí, tá? Eu não sei se é do inferno não, mas que lá embaixo é fogo puro, não é? É magma, não é isso? Vocês são estudantes da geografia, né? Não sei se é o inferno, mas o inferno está embaixo. Mas é bem mais quente, o inferno é bem mais quente do que o magma ainda. Mas a Bíblia diz que o inferno está embaixo. O justo olha para cima
para desviar do inferno que está embaixo, um lugar de sofrimento. Inferno, a referência sempre é embaixo. Quando Jesus ressuscita, acontece algo maravilhoso aqui. A hora está acabando. Quando Jesus ressuscita, ele abre o cativeiro e transporta os cativos e dá liberdade a eles e leva eles para o paraíso. O que é o paraíso? É um lugar, é um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Paraíso já é um lugar de alegria, de gozo, de felicidade eterna. Ainda não é o céu. É o lugar que a alma, o espírito da pessoa está ali. Tem muita gente que acha que o espírito fica perambulando por aí, igual a alma penada. Irmão, você pode sonhar, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Você pode sonhar com a pessoa que morreu. Sonhos, lembranças da mente voltam no sonho. Mas você vê a pessoa que morreu aqui? Nunca. Nem salvo, nem crente, não crente. Quem morre não volta aqui. Entendeu? Quem morre não volta aqui. Você pode sonhar com uma pessoa. Sonho é normal. Você sonhar. Fica lembrança na mente. E lá uma hora, através do sonho, tem recordações. Quem morre não volta aqui. Tenha muito cuidado com isso. Certo dia, eu não tinha muita experiência, logo no início do meu ministério, me chamaram, era meia-noite, para orar na casa de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, tinha uma jovem de uns 22 anos, 23 anos, oprimida, cheia do bicho. Não tinha muita experiência, eu cheio de fervor, né? Estiquei o peito, assim, e perguntei: quem é você? Uma jovem dos 22 anos. Eu sou o André. André era o bisavô dela, que já tinha morrido há mais de 70 anos atrás. E eu falei assim: quero nem saber mais quem é você, vai embora, em nome de Jesus. Some daqui, não aparece mais. Em nome de Jesus. A gente vai vivendo e vai pegando experiência, né? Quando ela falou aquela voz grossa, eu falei: o quê? Isso é uma mulher? Como é que está falando com essa voz aí? Isso é o bicho que está aí. Manda ele embora em nome de Jesus. E pela misericórdia de Deus, ele foi por bondade do Senhor. As pernas estavam tremendo, a mão assim, mas a coragem, vai embora em nome de Jesus. Ele obedeceu e foi, porque o Senhor me ajudou naquela hora. Então, o negócio tinha ficado feio. Meus irmãos, vejam bem, aqui eu vou parar aqui, eu não tenho mais tempo, eu só vou dar uma introdução aqui, só para você ter uma ideia. Eu quero que você entenda que, aqui, por que os mortos mesmos morreram na esperança da salvação, na esperança em Deus, eles desciam, ficava embaixo, porque o poder de ressuscitar, o poder de trazer de volta a vida, esse poder só Deus ele tem, ninguém mais tem. Só Deus pode trazer de volta um morto à vida, ninguém mais. Agora, segundo, qual é o propósito de Deus trazer um morto de volta à vida? Primeiro, isto é uma forma do seu nome ser glorificado, porque ninguém tem esse poder, só Ele tem. Então isto é feito para a glorificação do seu nome. Segundo, é uma recompensa de Deus, já dando a vida, prometendo a vida àqueles que creem e que servem a Ele. Ninguém mais tem esse privilégio de receber isso, a não ser dado por Deus. Deus recompensa os seus servos com isto.
aqueles que são fiéis, aqueles que servem a Ele, aqueles que confiam nele e obedecem, seguem a sua palavra. Agora, terceiro, ninguém pode fazer isto, ninguém tem o poder dado por Deus para trazer de volta a vida, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque Ele, como humano, a nossa semelhança, Ele foi na cruz, sentiu a dor dos cravos, derramou seu sangue, expirou na cruz, passou pelo túmulo, desceu lá embaixo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas ninguém fez isso, só Ele fez. Aí Ele tem o poder de trazer de volta a vida. Por isso, todos os mortos que morreram, desde Adão, ficaram lá embaixo, esperando a morte de Jesus, e Ele descer lá e livrar eles pelo poder da sua morte na cruz do Calvário. Por isso, só Ele tem a chave. Chave aqui está falando de poder, de autoridade. Só Jesus tem a autoridade de fazer isso. Eu só vou ler aqui Mateus, abra sua Bíblia comigo, Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. E deixa eu só atualizar aqui para eu. Olha aqui. Vamos pegar do 51, eu só vou passar rápido aqui, porque a hora já está dizendo que eu tenho que parar. Mateus 27 e 51. Vamos pegar o 51. 27, Mateus 27, 51. Eu quero que a igreja acompanhe aqui a leitura. Observa aqui o que acontece. Na hora da morte de Jesus, quando Ele morreu, acontece na hora que Ele morre. Ele inspira lá, dá um brado, entrega o Espírito a Deus. E nesta hora, o véu do templo se rasga em duas partes. O véu do templo, de alto a baixo. A segunda coisa que acontece aqui nesse texto, a terra sacode, a terra treme, estremece. O que acontece aqui? Outra coisa, fenderam-se as pedras se abriram. Vamos lá ao 52. E neste ato, versículo 52. Versículo 52 diz o seguinte: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos. Veja bem, que a Bíblia não fala de pecador. Corpos de quem? Corpos de quem? Santos. Quantos santos tem aqui? Levante a sua mão. Tem muitos que não levantaram a mão, mas eu acredito que você seja santo. É o cansaço que não deixou você levantar a mão. Corpos de quem? Corpos de quem? Quem irão ressuscitar? Os santos. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, os corpos que dormiam, estavam em repouso, foram ressuscitados. Foram o quê? Foram o quê? Ressuscitados. Vamos lá, os 53. Aí veja bem, aqui que precisa de um pouco redobrar a atenção para entender. E saindo dos sepulcros, quando? Quando? Depois da ressurreição dele. Por que
que não saíram antes? Por que não saíram antes? Primeiro, preste atenção. Jesus, ele havia acabado de morrer, não é isso? A terra treme, as pedras fendem, os sepulcros são abertos. Quem passava, tem um corpo morto aqui. Então a sepultura aqui, ela está aberta. Mas o corpo ficou lá. Você sabe por quê? Primeiro, Jesus não tinha descido lá embaixo. Ele não tinha pego a chave da morte. Primeiro, ele ainda não tinha pegado a chave da sepultura do inferno. Por causa disso que Apocalipse, eu que vivo, estive morto, eis aqui estou vivo e tenho a chave. As chaves da morte e do inferno. Segundo, ninguém tinha poder de ressuscitar. Ninguém. Os túmulos abriram e ficaram lá. Os corpos. Jesus foi lá embaixo, pegou a chave, abriu e ressuscita, como primícias, como os irmãos disseram aqui. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi lá, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno, abriu e disse: agora eu me levanto e vou levar todos vocês comigo. Aí Jesus é a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar. Primeiro a ressuscitar e entrar no céu, no paraíso. Sem ele, por causa disso, essa doutrina para nós é fundamental. É a doutrina fundamental da fé cristã. O que vale a vida aqui? Você morrer? Enfilar aqui. A vida para você continua. E não a vida de angústia, de tristeza, de sofrimento. A vida para os salvos, ela continua, mas uma vida de vitória, de alegria, de felicidade eterna. Ao você passar pela ressurreição, você vai deixar todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a angústia, e vai viver na felicidade e alegria eterna, na presença de Deus. Deus te abençoe e fica firme. Porque ao passar esta vida, você vai estar na presença de Deus, feliz e vitorioso para sempre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.